Muito bem, pessoal. No vídeo anterior sobre contexto histórico, nós pontuamos 4 questões centrais. A autoria do livro, a data em que o livro foi escrito, a questão do culto e da adoração ao imperador romano e a questão da perseguição aos cristãos. Agora, nesse segundo vídeo sobre contexto histórico, nós queremos trabalhar contexto histórico e religioso a partir dos 2 capítulos de Apocalipse, que é o capítulo 2 e o capítulo 3, onde nós temos o conteúdo das 7 cartas que foram enviadas para as 7 igrejas da Ásia. Então, nós podemos aqui trabalhar uma pergunta: qual era a situação da igreja do primeiro século? Quando nós falamos das 7 igrejas, nós temos que entender, a princípio, uma coisa: que elas eram igrejas históricas, mas também elas eram igrejas representativas. O que isso significa? Elas eram históricas, porque João colocou aqui o seguinte: as 7 igrejas que se encontram na Ásia, capítulo 1, verso 4. No capítulo 1, verso 9, no verso 11, ele diz: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. E ele diz o nome: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Se você pegar um mapa antigo, de fato, essas cidades, elas existiam. Ou seja, as 7 igrejas eram históricas, eram igrejas locais, reais, com cristãos reais que viviam situações reais na sua vida. Porém, além de ser igrejas históricas, nós podemos dizer que as 7 igrejas eram representativas. Por que representativas? Isso significa o seguinte: representativas porque suas características, seus problemas eram representativos do restante das igrejas da Ásia. Nós temos 2 argumentos principais para dizer que elas eram representativas. O texto diz que o livro foi endereçado para 7 igrejas. A pergunta é: por que 7 igrejas e não 6? Por que 7 igrejas e não 8? Porque na Ásia Menor não tinha só 7 cidades e não tinha somente 7 igrejas. Por exemplo, além dessas 7 que nós temos aqui em Apocalipse, nós tínhamos também a igreja e a cidade, na cidade de Hierápolis, a própria cidade de Colossos, para onde Paulo escreveu e para quem Paulo escreveu a carta aos Colossenses. Essas cidades tinham igrejas e estavam na Ásia. Então a pergunta é: por que Apocalipse foi endereçada para 7 igrejas e não para 6? Por que para 7 e não para 8? O 7 no livro de Apocalipse traz a ideia daquilo que é todo, daquilo que é completo. Então foram escolhidas 7 igrejas como representativas das demais. Um outro argumento para dizer que elas eram representativas é a conclusão de cada uma das 7 cartas. Como é que Jesus conclui cada uma das 7 cartas? Ele conclui dizendo o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, plural. Então, ele manda a carta para o anjo da igreja que está em Éfeso e conclui dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso indica que a mensagem para a igreja de Éfeso era uma mensagem também para as igrejas. A mensagem para a igreja de Sardes era uma mensagem também para as igrejas, e não apenas para aquela igreja ou para aquela comunidade local. Então elas eram igrejas históricas e também representativas. Quando nós pensamos na pergunta inicial, qual era a situação das igrejas no primeiro século,
Nós vamos trabalhar aqui o capítulo 2, porque no capítulo 2 nós temos o que eu vou chamar aqui de um diagnóstico confiável que o Senhor da igreja deu da igreja. Quando você lê a primeira carta que foi escrita, ela foi para a cidade e para a igreja de Éfeso. No capítulo de número 2, verso de número 4, depois que Jesus elogiou as virtudes da igreja de Éfeso, e a principal virtude da igreja de Éfeso era o compromisso doutrinário, era a saúde doutrinária, era a resistência aos falsos mestres e aos falsos ensinos, essa era a principal virtude da igreja de Éfeso. Mas no capítulo 2, verso 4, Jesus disse: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, quando nós falamos perguntamos qual era a situação da igreja no primeiro século, a primeira coisa que nós precisamos destacar é que ela era uma igreja desprovida da maior virtude da fé cristã. O Novo Testamento, especialmente Jesus em Mateus e Paulo em Romanos, vão dizer que o amor é o resumo e o cumprimento de toda a lei. Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 3, ele vai deixar claro que o amor é a virtude das virtudes, ele é superior a todos os dons espirituais. Em João capítulo 13, verso 35, Jesus vai dizer que aquilo que nos identifica publicamente como cristãos é o amor. Quando ele diz: nisto sabereis todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Então, meus queridos, quando você pega a carta que Paulo enviou para a igreja de Éfeso, você vai ver no capítulo 1, verso 15 e 16, que Éfeso era uma igreja que a princípio amava. Mas Cristo, ao se reportar a essa igreja, e olhe que a diferença de tempo entre a carta de Paulo a Éfeso e a carta de Jesus para Éfeso é uma diferença de aproximadamente 30 anos. 30 anos depois que Paulo elogiou o amor da igreja, Jesus disse que aquela igreja tinha perdido. E na opinião de Cristo, a falta de amor era um erro, era uma falta gravíssima, a ponto, no capítulo 2, verso 5, ele dizer: lembra-te de onde caístes, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, porque se você não fizer isso, eu venho a ti e eu vou remover o teu candeeiro. Então, meus queridos, Éfeso tinha e nutria muitas virtudes. Uma delas, pureza doutrinária, compromisso com a sã doutrina. Mas Éfeso era uma igreja que havia abandonado o amor. Preste atenção nisso. Na opinião de Cristo, sem o amor, tudo é nada. Há um autor chamado John Stott que ele diz que todas as virtudes dos Efésios não compensavam essa falha, porque sem amor, tudo perde o sentido. Mas o que provocou a perda desse amor? Tudo indica que foi a luta da igreja de Éfeso contra os falsos mestres. O zelo doutrinário excessivo da igreja de Éfeso matou o amor. O pastor Rosivaldo de Araújo, no seu livro O Grande Júri, ele diz: talvez o zelo excessivo matou o amor. Então essa era a primeira questão que precisa ser levantada com relação à situação da igreja no primeiro século. Uma igreja desprovida da maior virtude da fé cristã. Mas uma segunda questão é que a igreja do primeiro século era uma igreja pressionada pela ideologia político-religiosa do Império Romano. No capítulo 2, verso 13, quando Jesus endereça a carta para a igreja de Pérgamo, ele vai dizer o seguinte, ele diz: olha, conheço o lugar em que tu habitas, onde está o trono de Satanás. Qual era essa questão do trono de Satanás? Alguns autores acham que o trono de Satanás era uma referência ao culto que era praticado a um deus chamado Asclépio, ou, dependendo da versão,
Esculápio, que era o deus serpente da cura. É exatamente daí que vem o símbolo da medicina. Qual é o símbolo da medicina? Aquela serpente numa haste. Vem desse deus chamado Asclépio. Esse era conhecido como o deus serpente da cura. Então alguns acham que, pelo fato de Pérgamo ser uma cidade onde o culto a esse deus era muito praticado, Jesus estava se referindo a esse culto. Outros acham que esse trono de Satanás era uma referência ao altar que era dedicado a Zeus. Zeus era o deus maior e principal dentro do panteão greco-romano, especialmente do panteão grego. Além dessa questão do altar dedicado a Zeus, alguns autores defendem, e isso aqui é a grande maioria, que o trono de Satanás é uma referência ao fato de que Pérgamo era, na Ásia, o centro do culto ao imperador. Tá certo? Então, o que acontece aqui? Tem um autor por nome Robert Moss, que ele vai dizer que a expressão trono de Satanás tem mais sentido com relação à importância de Pérgamo como centro oficial da adoração ao imperador na Ásia. Um outro autor por nome William Hendrickson, ele vai dizer que Pérgamo era a capital da província e, como tal, era o centro do culto ao imperador. Então, assim, a grande maioria vai entender que o fato de em Pérgamo estar o trono de Satanás seja uma referência à questão de ser aquela cidade o epicentro do culto ao imperador na Ásia. Qual era a ideologia religiosa predominante? A ideologia religiosa predominante dizia o seguinte, que o imperador romano era considerado um ser divino e exigia-se que todos os seus súditos de todas as províncias o adorassem. E especificamente na Ásia, havia uma classe sacerdotal que era responsável por promover o culto ao imperador. Então, essa ideologia religiosa, ela estava vinculada à ideologia política do império. De maneira que a implicação era a seguinte: a recusa em adorar ao imperador era considerada deslealdade a Roma, era considerado falta de patriotismo. Então, os cristãos, eles passaram a ser vistos como inimigos do império e se tornaram alvos de perseguição. Por exemplo, no caso de Pérgamo, no capítulo 2, verso 13, no mesmo versículo onde fala do trono de Satanás, Jesus faz menção de o que ele chama de minha testemunha, meu fiel, a Antipas. Diz ele que foi morto entre vós onde Satanás habita. O que isso significa para nós? Que a perseguição ideológica do império em Pérgamo descambou para uma perseguição física, porque Antipas foi um mártir da igreja. Segundo a tradição, Antipas ele foi queimado vivo numa chapa quente. Literalmente, Antipas foi frito, vivo. Então, essa perseguição era forte não apenas em Pérgamo, mas em toda a Ásia. A igreja sofria pressões por não se submeter à ideologia político-religiosa do império. Eram perseguidos, sofriam sanções econômicas e sofriam martírio. Mas além dessa pressão político-religiosa, dessa ideologia político-religiosa do Império Romano, a igreja do primeiro século era uma igreja minada por falsos ensinos e pela consequente corrupção moral. Quando você olha o capítulo 2, verso 14 e 15, na carta escrita para a igreja de Pérgamo, Jesus vai falar aqui da questão de alguns dentro da igreja
que sustentavam a doutrina de Balaão. E Jesus explica que ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, a comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. No capítulo 2, verso 20, já na carta para a igreja de Tiatira, Jesus fala que tem algo contra a igreja de Tiatira. E o que era esse algo contra? No capítulo 2, verso 20, é que toleras essa mulher Jezabel, que ensina, que a si mesma se declara profetiza, e não somente ensina, mas também seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Ora, enquanto Éfeso era rígida e zelosa com relação à pureza doutrinária, Pérgamo e Tiatira faziam concessões. Elas eram igrejas tolerantes, com falsos mestres e com falsos ensinos. Éfeso pecava por uma intolerância extrema, mas Pérgamo e Tiatira pecavam por um excesso de tolerância e libertinagem. A grande questão nessas igrejas era a doutrina de Balaão e o ensino da falsa profetisa Jezabel. E quais eram os princípios ensinados por essas doutrinas? Era a liberalidade sexual e a participação em culto idólatra. Então, provavelmente, a doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas e o ensino de Jezabel eram todas a mesma heresia que assolava a igreja. Então, meus queridos, a igreja estava sendo minada por falsos ensinos que estavam levando os cristãos a uma corrupção moral. No caso de Pérgamo, provavelmente por ser o centro promotor do culto ao imperador, provavelmente qual era a recomendação dos que ensinavam a doutrina de Balaão? Era que os cristãos poderiam fazer pequenas concessões à ideologia do império, poderia abrir mão de participar do culto ao imperador e demais festas pagãs, quer dizer, dando uma permissãozinha para os cristãos irem um pouco mais adiante. No caso de Tiatira, o que estava por trás? Em Tiatira existiam diversas associações de comerciantes, associações de artesãos, associações de padeiros, de sapateiros, de tecelões, associações de tintureiros, de oleiros. Então, fazer parte dessas associações era uma questão de sobrevivência para os cristãos. Então, qual era o problema? O ensino da falsa profetisa Jezabel é que eles precisavam participar dessas atividades ligadas a diversos aspectos do culto pagão. Então, presume-se que a profetisa Jezabel seduzia e instruía os crentes da cidade de Tiatira a participarem das celebrações pagãs ligadas a essas associações. Então, veja, uma igreja minada por falsos ensinos. Mas nós podemos ainda dizer que um outro problema da igreja do primeiro século era a questão da satisfação, é que ela era uma igreja satisfeita com a sua reputação diante dos homens. Gente, no capítulo 3, verso 1, quando Jesus se reporta à igreja de Sardes, ele diz assim: tens nome de que vives, mas estás morto. O que Jesus estava querendo dizer? É que aparentemente Sardes era uma igreja saudável. Aparentemente era uma igreja cheia de vigor espiritual. Aparentemente Sardes tinha vamos dizer aqui, uma reputação de vitalidade. Ela tinha uma reputação de ser uma igreja dinâmica. Mas Jesus disse que isso era pura ilusão. Tinha nome diante dos homens de que era uma igreja viva, mas na verdade ela era uma igreja morta. Ela tinha reputação entre as pessoas, diz Stott, mas não tinha reputação com Deus. Então, meus queridos, enquanto Sardes era uma igreja admirada pelos outros,
Laodiceia era admirada por si mesma. Laodiceia era aquela igreja que olhava-se no espelho, olhava para si mesma e se enxergava como rica, abastada, possuindo tudo e não tendo necessidade de nada. Jesus é que chega e diz: olha, tu és cego, miserável, pobre e nu. Ou seja, na opinião dos outros e em sua própria opinião, essas duas igrejas eram vivas e fortes, mas na opinião de Cristo, ambas estavam mortas e espiritualmente falidas. Sardes e Laodiceia haviam se tornado igrejas ensimesmadas, igrejas satisfeitas com a sua reputação diante dos homens. Mas por fim, qual era a situação da igreja do primeiro século? Era marcada pela indiferença e pela neutralidade. É representado pela igreja de Laodiceia, onde no capítulo 3, verso 15 e 16, Jesus disse para aquela igreja: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pessoal, a igreja de Laodiceia era uma igreja marcada pela indiferença e pela neutralidade. Toda a igreja de Laodiceia estava marcada pela mornidão espiritual e pelo comodismo. Não tinha, como diz George Led, essa igreja não tinha a frieza da hostilidade ao evangelho, mas ela também não tinha zelo e fervor. Mas a pergunta é, o que seria tal mornidão? Cristo disse que ela nem era fria, nem era quente, mas ela era morna. O que seria essa mornidão? Bem, até meados do século XX, os termos quente e frio e morno eram sempre interpretados como graus de fervor espiritual. Então dizia, tal igreja é fria, tal igreja é quente, tal igreja é morna, como se fosse uma espécie de graus de fervor espiritual. Mas será que Jesus estava falando de graus de fervor espiritual? Ora, qual é a dificuldade de entender que Jesus estava falando disso? É que Jesus disse que preferia, que ele desejaria que aqueles cristãos fossem espiritualmente frios em vez de mornos? Ora, gente, ser morno, quente ou frio não falava de graus de fervor espiritual. A mornidão dizia respeito ao fato de que a igreja de Laodiceia era uma igreja estéril, era uma igreja indiferente, era uma igreja marcada pela neutralidade. Samuel Vieira, no seu livro Tudo Sob Controle, ele diz que o morno, ele assume uma posição neutra. O morno é do tipo que não está nem a favor nem contra, muito pelo contrário. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a igreja de Laodiceia era aquela igreja que não se posicionava na sociedade. Naquela sociedade dominada pelo paganismo, pelo culto ao imperador, a igreja de Laodiceia era uma igreja que nem se posicionava contra nem a favor. Ela se dizia neutra. Mas preste atenção, uma igreja neutra, ela provoca náuseas no seu Senhor. Uma igreja neutra, ela posiciona o Cristo do lado de fora, porque foi para essa igreja que Cristo disse, eis que eu estou à porta e bato. Ou seja, não havia lugar na igreja de Laodiceia para o Cristo. Na igreja de Laodiceia, o Cristo estava do lado de fora com vontade de vomitar. Porque igreja neutra, igreja que não se posiciona diante da sociedade, provoca isso no seu Senhor. Então, gente, em resumo, essa era a situação da igreja no primeiro século. Mas se eu parar aqui agora, sem falar mais um pouquinho, talvez eu fosse incompleto.
ou injusto na exposição. Por quê? Porque a igreja do primeiro século tinha um remanescente fiel. Por exemplo, das 7 igrejas, 2 eram exemplo. Não houve repreensão para Esmirna, não houve repreensão para Filadélfia. Esmirna e Filadélfia foram exemplos de um remanescente que se preservou no meio daquela situação crítica e caótica. Essas 2 igrejas não receberam nenhuma censura e nenhuma crítica. E mais, um remanescente fiel estava presente nas igrejas de Tiatira e Sardes. Isso quer dizer, sabe o que, gente? Que apesar da situação desoladora e caótica da igreja do primeiro século, o Senhor da igreja havia preservado um remanescente fiel.